Olá! Hoje a gente vai analisar a gigantesca infraestrutura digital que está sendo construída por trás da reforma tributária do Brasil. É um projeto numa escala mas tão grande, que faz até o nosso conhecido Pix parecer pequeno em comparação. Estamos falando de um salto tecnológico realmente sem precedentes para o país. E para começar, vamos direto ao ponto que chama atenção. E se o governo estivesse, nesse exato momento, desenvolvendo um sistema de dados 100 vezes mais complexo que o Pix? Sabe aquela ferramenta que já revolucionou as transferências bancárias no Brasil? Pois é, pode não parecer, mas é exatamente isso que está em construção. Isso mesmo, o número é esse: 100 vezes. Essa é a dimensão da complexidade de dados que cada transação do novo sistema fiscal vai carregar, quando a gente compara com uma simples transação do Pix. Vamos mergulhar um pouco mais nisso para entender o porquê de uma dimensão tão impressionante. Ok, mas antes de tudo, é preciso entender quem está por trás desse projeto monumental e, claro, qual é o seu propósito fundamental. Os arquitetos dessa verdadeira revolução são a Receita Federal, trabalhando junto com o SERPRO, que é a grande empresa de tecnologia do governo federal. A missão deles? Criar, do zero, a espinha dorsal digital que vai operar todo o novo modelo de impostos do país. Mas por que construir algo tão massivo? Bom, a resposta está na enorme complexidade do nosso sistema atual. A reforma tributária nasceu justamente para resolver um problema histórico de burocracia e principalmente para simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo. E aqui estão eles, os 5 tributos que serão extintos. Hoje, cada um deles funciona com regras próprias em nível federal, estadual e municipal. Para quem tem empresa, e até para a gente, consumidor, isso cria um verdadeiro labirinto fiscal. A reforma quer unificar tudo isso. E a grande solução se chama IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é bem direta: ter um imposto único, com uma lei só para todo mundo, e uma cobrança muito mais simples em todo o território nacional. Isso, na prática, acaba com a famosa guerra fiscal entre os estados. Agora, essa transição não vai acontecer da noite para o dia. Ela começa em 2026 com uma fase de testes e vai ser implementada aos poucos, com a conclusão prevista só lá para 2033. É um processo longo, pensado para garantir que todo mundo consiga se adaptar sem grandes sustos. Bom, agora sim, vamos voltar àquela comparação com o Pix e tentar entender os números por trás daquela afirmação tão forte. Afinal, como um sistema pode ser tão maior do que algo que já processa bilhões de transações? O que esse slide mostra é fascinante. Se a gente olha o volume total de transações por ano, os números são até parecidos. Uns 65 bilhões para o Pix contra uma estimativa de 70 bilhões para o novo sistema. A diferença gritante, o pulo do gato, não está na quantidade, mas sim na complexidade de cada uma dessas transações. E este gráfico deixa isso bem claro. Uma transação de Pix carrega, em média, 400 bytes de dados. Já no novo sistema tributário, cada transação vai carregar cerca de 40 mil bytes. É exatamente daí que vem a proporção de 100 para 1. É um volume de informação absurdamente maior. Como o próprio presidente do SERPRO, Wilton Mota, disse, a reforma muda tudo. Não é só o modelo de tributação que muda, mas a forma como as empresas pagam os seus impostos. E para essa mudança funcionar, o sistema por trás precisa ser extremamente robusto para capturar uma riqueza de detalhes que a gente nunca viu antes em cada operação comercial. Mas, afinal, que informações são essas que fazem cada transação ser tão pesada em dados? Vamos dar uma olhada num exemplo prático para entender como isso vai funcionar na rotina de uma empresa. Uma transferência Pix é simples, né? Informa quem paga, quem recebe o valor. Ponto. Agora, uma transação no sistema do IVA é um verdadeiro raio-x da operação. Ela vai detalhar a origem, o destino, o produto, a alíquota de imposto e, o mais importante, o crédito tributário gerado. É esse último detalhe que permite que uma empresa não pague imposto sobre imposto, que é o que já foi pago na etapa anterior da produção. Na prática, isso torna o sistema todo muito mais justo. E essa necessidade de detalhamento todo não cria apenas um novo sistema de impostos. Ela está impulsionando uma das maiores expansões na infraestrutura de dados do governo brasileiro em toda a sua história. Quando estiver funcionando a todo vapor, o sistema vai gerar um volume a mais de até 7 petabytes de dados por ano. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é um aumento de mais de 10% em todo o volume de dados que o SERPRO gerencia hoje.
E isso inclui plataformas gigantes como o gov.br. E essa fala da diretora do SERPRO, a Ariadne Fonseca, coloca a escala em perspectiva. Pensa só, em 61 anos, a empresa acumulou 50 petabytes de informações. Com esse novo sistema, vai ser adicionado o equivalente a mais de 10% de toda essa história em um único ano. A dimensão é, de fato, gigantesca. Então, fica muito claro que este projeto vai muito além de uma questão de imposto. A gente está falando de um dos maiores avanços na transformação digital do Brasil, com um impacto que vai durar por muito tempo na forma como o governo e as empresas vão interagir economicamente. A construção de uma infraestrutura de dados dessa magnitude, claro, abre um leque de possibilidades que a gente nem imagina ainda. E isso nos leva à pergunta final. Com toda essa capacidade instalada, qual será o próximo grande salto na digitalização dos serviços e da economia no Brasil? O futuro, pelo visto, será cada vez mais movido a dados.